Hoje, em São Paulo, a deputada Tabata Amaral lançou sua pré-candidatura à prefeitura da capital. O apresentador José Luiz da Atena, cotado para ser candidato a vice, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, compareceram ao evento realizado na Casa da Família da deputada, na zona sul da cidade. No lançamento da pré-candidatura, da Atena afirmou que foi convidado 2 vezes por Guilherme Boulos para ser seu vice na chapa. Para o jornalista, porém, Tabata Amaral é a mais preparada. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje, dia 25 de janeiro, dia de aniversário da cidade de São Paulo, 470 anos. E o dia começou bastante agitado por aqui, né? Consta com a operação da Polícia Federal no gabinete de mais um deputado, agora deputado Alexandre Ramagem. Vamos falar muito sobre esse assunto logo mais aqui no programa, mas nós vamos começar aí com esse anúncio da pré-candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Parabéns, São Paulo. Boa noite, meus queridos colegas, mestre Augusto, meu amigo Silvio Navarro, Piotto e toda a nossa qualificada audiência. Vamos lá, né? Eu tenho vários textos sobre a Tabata Amaral, porque eu acompanho ela desde que ela surgiu em cena na política nacional, né? Com uma voz mansa, com uma fala tranquila, aparentemente moderada, com uma história bonitinha de quem veio de baixo e estudou em Harvard, mas é uma espécie de filhote globalista do bilionário mais rico do país, né? Jorge Paulo Lema, é da escolinha do Lema. E essa escolinha oculta ou mascara do grande público que por trás da fala mansa e da postura de equidistante entre as polarizações, nem esquerda nem direita, jaz uma esquerdista que acha o Boulos aceitável, mas qualquer bolsonarista abominável. Né? Ou seja, não quer nem conversa com gente de direita, com conservador, que eles tratam sempre como extremistas, mas mesmo que seja o mais radical dos comunistas, aí a gente tem que ter diálogo, tem que fazer concessões e tudo mais. Então, não me engana. A minha conclusão é que alguém como Tabata Amaral pode ser até mais perigosa do que uma Manuela Dávila, uma Gleisi Hoffmann da vida, porque as petistas, as psolistas e tudo, elas já chegam exalando essa visão mais radical de esquerda sem muito disfarce, né, condenando a riqueza e tudo mais. A Tabata Amaral não. Ela faz algumas concessões, ela até votou a favor da reforma da Previdência, ela criticou o José Genuíno por conta da sua fala antissemita, mas no final do dia alguém como ela vai sempre fazer o L para salvar a democracia. E aí a gente sabe que está diante de um engodo. Silvio Navarro, muito boa noite. Também quero te ouvir como é que esse anúncio da pré-candidatura aí de Tabata Amaral interfere no xadrez eleitoral da campanha para a Prefeitura de São Paulo, Silvio. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos Rodrigo Constantino, Piotto, Augusto Nunes. Boa noite para quem nos acompanha nessa data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. Olha, o Rodrigo definiu bem, é a cara do globalismo, é aquela esquerda moderninha. A Tabata Amaral entra nessa disputa para simplesmente empurrar a eleição para o segundo turno. Nós devemos ter uma eleição polarizada aqui na cidade de São Paulo, como sempre aconteceu e como acontece nas principais capitais do país, entre a esquerda e o candidato que vai representar a direita ou a centro-direita, que é mais ou menos o que está colocado neste momento. Ainda é cedo, evidentemente, mas temos o Guilherme Boulos, que vai carregar o PT na garupa, e temos o atual prefeito, que tende a ter o apoio da direita, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio. A Tabata entra naquele meio do caminho, junto com outros candidatos que já aparentemente colocaram o seu nome na disputa, para empurrar a eleição para um segundo turno. E no segundo turno cai para o lado esquerdo, não tem a menor dúvida. Do contrário, não estaria numa fotografia ao lado do grande líder do PSB, o que também mostra a fragmentação dessa esquerda absolutamente pulverizada aqui na cidade de São Paulo, que é o Márcio França. Márcio França, nós já dissemos aqui em programas anteriores, é um exemplo da humilhação de um político. Alguém que abriu mão de se candidatar ao governo de São Paulo, aceitou uma disputa para o Senado, perdeu, tudo isso em nome do PT, e depois não ficou nem um ano
à frente de uma pasta relevante em Brasília. Foi defenestrado para acomodar aliados e acabou numa pasta que simplesmente representa nada. Na verdade, o próprio nome não diz nada. E finalizo lembrando da Atena. Bom, nada a comentar sobre o trabalho do comunicador da Atena. Mas o Datena já se filiou a pelo menos uns 5, 6 ou mais partidos políticos e sempre anuncia que é candidato a alguma coisa e desiste. Depois troca de partido. Acho confusa essa relação entre alguém que pratica jornalismo, principalmente um jornalismo sobre problemas da cidade de São Paulo, e se mete no jogo político. Agora ele escolheu de que lado ele quer ficar. Do lado do Guilherme Boulos. A Tabata é só um ensaio, como eu disse. Lá na frente, todo mundo vai cair para o lado esquerdo. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quero lembrar quem nos acompanha, para quem está chegando agora aqui em Oeste Sem Filtro, que daqui a pouquinho nós vamos tratar da operação da Polícia Federal envolvendo o deputado Alexandre Ramagem. Mas agora quero te ouvir hoje, aniversário de São Paulo, 470 anos, e Tabata Amaral lança então sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Qual o papel de Tabata Amaral nessa disputa municipal, na sua avaliação, Piotto? Paula, boa noite, Silvio, Augusto, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. A manchete diz que Tabata Amaral lança sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo em laje de casa onde cresceu, na Zona Sul de São Paulo. Tá, vamos lá, o que isso quer dizer, fazer na laje da casa? Porque eu vou recorrer ao extremo. Quando começou-se aí essa onda de que empresários diziam que o Estado brasileiro precisava de um choque de gestão. É preciso tratar o Estado, a coisa pública, como uma empresa. Como se, obviamente, ignorasse o fato que ele tem que negociar com pessoas que foram igualmente eleitas como ele, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Cidade ou no Congresso Nacional. A negociação não é tão simples assim, até porque a democracia permite, a democracia que conhecemos e a que estamos defendendo, apesar dos ataques recentes de quem deveria preservá-la, né? Mas vamos lá. A democracia permite que as pessoas falem, discordem, você precisa fazer acordos, ou seja, não basta chegar um empresário de sucesso e dizer vou modernizar a cidade. Não funciona desse jeito, até porque ele não pode tratar a cidade como uma empresa, que é capital dele, ou ele é representante dos acionistas majoritários. Não funciona assim. Agora eu vou para o extremo da Tabata. Ao lançar a sua candidatura na laje, ela quer sinalizar o quê? Qual é o simbolismo disso? Que a outra parte da cidade que não vive em laje, não importa, as empresas que são normalmente constituídas. Quer dizer, esse tipo de apelo populista já começa mal. Sobre o Datena, que está cotado para ser vice, o Datena faz o que se chama de jornalismo populista, né? O jornalismo exagerado, enfim. Mas tudo bem, é o estilo dele, é uma escolha, isso não é o menor problema. Defendemos a liberdade de expressão e as formas de jornalismo, mas ele vai até o final, porque no caso de Datena, precisa saber se ele vai até o final, porque ele desiste no momento em que ele precisa confirmar a candidatura. Então, a questão da Tabata é o seguinte: o que ela trouxe de discussão plausível até o momento para os problemas da cidade de São Paulo? O que ela trouxe de soluções no debate que ela fez? Me lembro de um dia, ela estava dizendo que faltou água no bairro onde mora a mãe, na verdade, né? E que ela teve que tomar banho de canequinha. Esse tipo de reclamação é permitida a qualquer cidadão da cidade. Menos a um deputado que deveria dizer assim, olha, eu tomei banho de canequinha, mas eu quero dizer que eu já fiz essa e aquela gestão para resolver esse problema. Não se colocar como vítima ou posar de vítima. Não, eu sei que esse problema existe, mas alguém que é deputada, alguém que tem acesso às autoridades públicas e às empresas, fez o quê? Além, porque o cidadão não tem acesso a tudo isso, um deputado tem. Então, precisa sair desse simbolismo de que, nasci num bairro pobre da cidade. Eu sou de uma cidade pequena do interior. E sou proletário, sou filho de proletários italianos que vieram na terceira classe do navio. Então, a discussão não é esta, não importa também de onde eu vim, importa o que eu tenho a propor para a cidade de São Paulo. Como jornalista, o que faço aqui, e ela como candidata. E isso precisa ficar claro. Até agora, eu confesso, desconheço a agenda. Ou ela não tratou com a relevância que deveria tratar.
Augusto Nunes, muito boa noite. Silvio bem lembrou que a disputa eleitoral aqui na cidade de São Paulo sempre foi bastante polarizada, tudo indica, tudo caminha para isso, com a disputa entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. Como é que você enxerga aí o papel, a entrada agora de Tabata Amaral na disputa como pré-candidata a prefeita aqui da cidade? Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Silvio, meu irmão, meu vizinho, Piotto. Grande Consta, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O Silvio resumiu a ópera. A Tabata está aí para tirar votos do adversário do Boulos e apoiá-lo, se o Boulos chegar lá, no segundo turno. Está desenhado. Datena, ele repete o espetáculo que é exibido de 2 em 2 anos. Ele se candidata a algum cargo, faz campanha, ou nem começa a campanha, porque veio uma proposta de aumento, melhor para ele, da Band, ele recebe aumento, sai da campanha, tá? Então nem preciso comentar, não será candidato. E a Tabata está com o Alckmin, ela preferiu a companhia do Alckmin e do Márcio França, até porque não tinha gente do PT nessa campanha. Essa é a grande constatação a ser feita. A miséria de candidatos que há no PT. Como está brincando de ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o Lula não teve ninguém para perder aqui em São Paulo do próprio partido. Então vai perder com o Boulos, né, em segundo plano, e o partido vai atuar em segundo plano. Isso mostra que São Paulo estava precisando de melhores candidatos, né? A Tabata não acrescenta nada às opções que temos aí, nada.